Olá amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa terça-feira de Liga dos Campeões, Libertadores, Sul-Americana e Série B do Brasileiro. Eu convido você a participar comigo nos comentários, complementando, corrigindo algum tipo de informação e, óbvio, participando também de mais um sorteio oferecido aqui pela minha parceira deste canal, a Betfair, que vai te dar uma banca de R$30. Todas as edições do Bom Dia Mercado, você só precisa conferir aqui o regulamento no primeiro comentário fixado desse vídeo. Beleza? Antes de começar, vou lembrar você e vou pedir você para se inscrever nesse canal se você não é inscrito e já deixar o like no vídeo se você já foi inscrito, porque eu sempre faço o conteúdo inteiro e esqueço de pedir, isso é muito importante para o canal, para outras pessoas conseguirem chegar até aqui, óbvio, e eu sei também que você vai esquecer. Então, se você assiste o meu canal e não é inscrito, e mais da metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas, se puder se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui. Beleza? Então vamos começar falando sobre Bayern de Munique e Villarreal. Que jogo, hein? O jogo de ida foi... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer umas anotações que eu fiz aqui sobre esse jogo e a gente vai comentando. Primeiro eu vou refrescar a sua cabeça. Se você não lembra, o Villarreal ficou 1-0, jogo de ida lá na Espanha. Com todo respeito, acho que é consenso aqui de que o Bayern de Munique passou perto de uma provável eliminação já no primeiro jogo, porque a quantidade de gols perdidos pelo Villarreal não foi brincadeira, principalmente bolas na trave, chutes da pequena área, chutes sem goleiro do meio campo, né? Eu acho que o Gerard Moreno perdeu um gol com o Neuer fora da baliza. Então, assim, teve várias situações onde o Bayern poderia ter perdido de 3 gols de diferença para mais, né? Então, eu acho que a frase ficou barato resume bem o primeiro jogo. O Villarreal teve tudo para conseguir eliminar o Bayern, para matar o Bayern no primeiro jogo e não conseguiu. É certeza de que o Bayern vai conseguir reverter o placar? Não. Só pelo fato do Villarreal não ter matado no primeiro jogo, não dá ao Bayern a classificação. Mesmo que o Bayern tenha aqui uma odd errada. Essa odd do Bayern que está aparecendo aí, ela não é a odd certa. Então eu tenho quase certeza disso que essa odd está errada. Depois a gente vai ver a odd certa do Bayern, não deve ter atualizado ainda. Eu acho muito difícil o Bayern se classificar se ele não corrigir o problema que foi óbvio. O Bayern teve diversos problemas no primeiro jogo, mas o mais... chamativo no primeiro jogo foi a parte defensiva. Não conseguir controlar e neutralizar os contra-ataques do Villarreal. E o Villarreal usa muito bem esse fator. Não é à toa que o Villarreal ganhou do Young Boys, da Atalanta, da Juventus. Eu posso citar aqui 3 times que ela venceu nessa Liga dos Campeões fora de casa. Fora de casa. Simplesmente utilizando vários desses fundamentos de contra-ataque. Tá? Teve um jogo onde ela perdeu por United, onde existia um fator dentro daquele campo ali que às vezes na Liga dos Campeões é um pouco sobrenatural, que se chamava Cristiano Ronaldo. E ele no finalzinho do jogo deu a vitória para o United. Mas aquele jogo o Villarreal também merecia ter vencido. Então veja só a força do Villarreal fora de casa, principalmente explorando dificuldades da zaga com a sua boa atuação em contra-ataque. Eu acho que o contra-ataque do Villarreal vai ser o ponto decisivo, o ponto-chave desse jogo, e o Bayern precisa conseguir neutralizar esses contra-ataques. Porque o Villarreal vai jogar, obviamente, de novo, como um time de La Liga e não como um time de Bundesliga. Né? Na Bundesliga você tem trocação o tempo todo, eu acho que o Villarreal vai se defender lá atrás, né? Vai se fechar, vai diminuir o campo para o Bayern, vai chamar o Bayern para cima e vai jogar no contra quando puder. O Villarreal também tem uma boa saída de bola, tá? Vamos listar alguns aspectos aqui que eu anotei, tá? Primeiro, como eu falei, para mim o placar de 1-0 no primeiro jogo ficou muito barato. Os contra-ataques do Villarreal para mim também vão ser os pontos decisivos desse jogo. O Villarreal venceu o Young Boys, a Atalanta e a Juventus fora de casa. Inclusive a Juventus foi o jogo das oitavas de final, onde muita gente achou que pelo primeiro jogo ter sido 1-1, a Juventus iria se classificar e o Villarreal foi lá e venceu o jogo. As últimas 2 derrotas do Bayern dentro de casa foram para Borussia Mönchengladbach e Frankfurt, as 2 por 2-1. A última derrota de Champions do Bayern de Munique foi também nas quartas de final do ano passado contra o PSG,
onde perdeu por 3-2 em casa e aí venceu por 1-0, mas como ainda tinha critério, se eu não me engano, de gol fora, ele acabou sendo desclassificado. O Bayern marcou, isso aqui é um fator muito importante, o Bayern marcou 10 gols na primeira parte do jogo, ou seja, no primeiro tempo, nos últimos 4 jogos que fez na Liga dos Campeões. Então é bem provável que o Bayern queira resolver esse jogo, queira tentar resolver esse jogo no primeiro tempo. Então a incidência de gols no primeiro tempo ou a incidência de um possível back Bayern aqui pode sim ser justificada ainda no primeiro tempo, desde que o Bayern consiga neutralizar os contra-ataques do Villarreal. E uma informação importante que pode sim fazer diferença é que no final de semana o Unai Emery, que é o treinador do Villarreal, descansou todos os jogadores que enfrentaram o Bayern. Eu acho que foi um empate 1-1 com o Bilbao, ou seja, não perdeu, né? Acho que o Villarreal também não tinha pretensão de lutar por alguma vaga em alguma competição europeia pela La Liga, mas estão todos descansados para pegar o Bayern de Munique. Já o Bayern enfrentou o Augsburg num jogo xoxo, onde conseguiu marcar lá para os 80 minutos de pênalti. E agora saiu uma notícia também de que o Lewandowski estaria indo para a Espanha para jogar no Barcelona, mas isso é tudo burburinho. Deixa eu consultar essa cotação aqui desse jogo. Se eu não me engano, essa odd do Bayern deve estar para próximo de 1,30, tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu vou dar uma olhada aqui, ó. Odd do Bayern de Munique contra o Villarreal 1,25, tá? Então essa odd que está aparecendo aqui no radar esportivo está errada. 1,25 é a odd do Bayern contra o Villarreal. É uma odd que eu costumo trabalhar? Sim, Bayern de Munique contra equipes da Bundesliga, não na Champions. Odds desse jeito na Champions eu costumo ter um pouco mais de pé atrás, né? É o City contra algum outro time mais acessível, um Lille da vida, né? O Bayern de Munique contra o Villarreal, sabendo que o Villarreal aprontou no primeiro jogo e pode aprontar no segundo, eu acho uma odd baixa. Mas tudo depende da característica e do comportamento do Villarreal. Se for só para defender e ficar buscando só contra-ataque e esses contra-ataques não estiverem acontecendo, porque não é porque o Villarreal é bom de contra-ataque que simplesmente esses contra-ataques vão encaixar o tempo todo. Pode ser que o Bayern consiga, na marcação-pressão, neutralizar essa segunda bola, fazer com que essa segunda bola seja sempre dele e não dá para o Villarreal o campo, né, ou o start, como a gente fala, de contra-ataque. Então, se o Bayern conseguir neutralizar isso, essa odd de 1,25 do Bayern pode sim ter valor para back. Então eu vou marcar essa possível forma de trabalho aqui nesse jogo. Deixa eu puxar aqui alguns dados específicos no nosso PDF de apoio. Vou usar dados da La Liga e da Bundesliga, né? Bundesliga 1. O Bayern de Munique tem 15 gols marcados de bola parada nessa competição, nesse ano, né? E 7 gols de contra-ataque. Então não é só o Villarreal que é bom de contra-ataque. Por isso, eu acredito o seguinte, se o Bayern abrir o placar, os contra-ataques do Bayern não vão começar a aparecer com frequência, porque 1-0 na Espanha, 1-0 na Alemanha, o jogo fica empatado. Agora, caso o Bayern faça 2-0, aí o Bayern já tem a vantagem da classificação e vai obrigar o Villarreal a sair para o jogo. Nesse momento, esse número de contra-ataque do Bayern aqui começa a fazer sentido, e aí o Villarreal vai jogar desconfortável. Enquanto o jogo estiver 0-0, esse número do contra-ataque do Villarreal é que vai fazer sentido, porque é provavelmente esse tipo de contra-ataque que a gente vai ver. E ao longo do jogo, as duas bolas aéreas devem sim fazer diferença, por isso eu já vou marcar aqui as bolas paradas neste confronto. Beleza? Além disso, a gente pode puxar aqui os melhores jogadores. Eu acredito que quase todos devem jogar, né? Não sei se teve algum jogador que tomou o cartão amarelo e ficou fora da segunda partida. Se eu não me engano, pelo lado do Bayern, eu acho que não teve nenhum. Eu acho que o Tolisso e o Choupo-Moting vão ficar de fora. No Villarreal, ninguém assim muito importante. Acho que estão todos disponíveis aqui para jogar nesse jogo, né? Então ficar de olho no Bayern na primeira parte, que é um time muito forte, marcou 10 gols nos últimos 4 jogos de Champions nesse fundamento. A média de gols do Bayern, obviamente, é muito forte em casa. A do Villarreal é muito fraca, mas aqui a gente está falando de outra competição. Tá bom? Se eu pudesse dar opinião, eu acredito numa vitória do Bayern, mas acho que o Bayern não passa em branco. Acho que o Bayern sofre um gol aqui. E então eu não sei se essa vitória do Bayern sofrendo um gol vai fazer com que essa classificação seja do Bayern. Vamos ver, né? Lembrando que não tem critério de gol fora. Um 2-1 aqui
leva o jogo para a prorrogação. O outro jogo do dia, muito importante também, mas que já teve uma pré-definição, é Real Madrid e Chelsea, né? E aqui a gente teve uma entrevista depois do Thomas Tuchel falando que esse jogo seria muito difícil de reverter, e é mesmo, né? O Real Madrid jogando em casa é muito forte. A gente tem um Real vencendo na Inglaterra por 3-1 com o hat-trick do Benzema. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu acredito que esse jogo seja para gols, porque o jeito do Real Madrid jogar, ele combina muito com esse jogo, porque o Chelsea vai precisar ir para cima, vai precisar tirar 2 gols de vantagem, e o Real Madrid vai jogar no contra-ataque, vai jogar de forma reativa, com o Vinícius Júnior, com o Benzema, uma dupla que está fazendo assim, uma diferença absurda no futebol do Real, o Modric, acho que só não joga o Militão, que tomou o segundo cartão amarelo, então, assim, eu acredito que o Real Madrid até possa tomar o seu gol, como, né, tem tomado constantemente, e o Chelsea produz, mas eu acredito que o Real Madrid vai acabar punindo também o Chelsea nos contra-ataques. Então, se eu tivesse que apostar em alguma coisa aqui, seria um jogo com pelo menos 2 gols, tá? Pela necessidade do Chelsea em se expor, a última semifinal do ano passado foi um confronto entre Real Madrid e Chelsea, onde o Chelsea acabou eliminando o Real. Então, eu acho que esse jogo pode ser, sim, um jogo para gols, tá? O Real Madrid vai ter, não constantemente, mas o Real Madrid deve ter as suas chances de conseguir matar esse jogo no contra-ataque. E para esse jogo, em relação a estatísticas específicas, a gente tem um Chelsea muito forte fora de casa na Premier League, também temos uma incidência muito boa de bola parada, mas é o Real, obviamente, que leva a vantagem nos contra-ataques, né? Eu acho que a gente tem aqui, se a gente juntasse estatísticas de La Liga com Premier League, talvez esse jogo não indicasse para a gente um mercado para gols. Mas como eu acredito que vai ser um jogo pautado na vantagem que o Real tem, e eu não acho que o Real vai ficar só sentado no resultado, eu acho que o Real Madrid também vai ter chance de matar esse jogo, e o Benzema está muito inspirado nessa competição esse ano, e provavelmente o Chelsea acabe também sofrendo um gol aqui. Eu apostaria, se eu fosse apostar num ambas marcam, né, num jogo a gente tendo aqui pelo menos 2 gols, né, um gol de cada equipe, também um 2,5 também pode entrar. Se eu fosse apostador pré-live, eu faria isso, tá? Mas como eu venho para o jogo para trabalhar ao vivo, posso sim trabalhar o match odds, porque é um jogo com odds mais parelhas, mas tome muito cuidado ao se posicionar contra o Real Madrid, porque a gente pode ter um Real Madrid se fingindo de morto muitas das vezes e saindo no contra-ataque, tá? Então eu prefiro, se eu for trabalhar, ficar de olho nas bolas paradas e também no mercado de gols, tá? Já no Bayern de Munique, eu venho primeiro para o match odds e eu só vou trabalhar os gols caso o cenário mude, caso o Bayern esteja vencendo por 2-0 e aí sim, tendo já confiança do placar que ele precisava fazer e explorando uma, talvez, insatisfação, dificuldade, né? Ou até dificuldade do Villarreal em se defender no contra-ataque, porque ele vai ter que sair para o jogo, tá bom? Então aí sim é uma mudança, obviamente, de leitura dentro da própria partida. Beleza? Então é isso. Vamos falar então de Libertadores. Temos odds muito esmagadas hoje, infelizmente, cara. Assim, eu adoraria trabalhar o Boca Juniors contra o Always Ready, que venceu o Corinthians no primeiro jogo, porque o time do Always Ready só joga na altitude. Fora da altitude é um gatinho, é um time que apanha fácil. Só que com essa odd de 1,10 aqui do Boca Juniors, é completamente impossível trabalhar essas odds no cenário sul-americano. Com todo respeito, acredito numa vitória do Boca, mas eu prefiro ficar de fora. Outra odd, assim, chega a ser ridículo. O Palmeiras não tá nem aparecendo aqui, é uma odd de 1,06. Eu vou até buscar aqui para vocês verem no resultado.com. Palmeiras com uma odd de... Cadê? Aqui, Libertadores, ó. 1,06 contra o time do Independente Petroleiro, tá? Se eu não me engano, o Independente Petroleiro, eu posso estar confundindo, mas eu acho que ele não tem altitude. Aliás, que ele tem altitude. Então, ele jogando também fora da altitude, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande. Mas, pô, 1,06, como é que a gente vai trabalhar isso? Goleada do Palmeiras, handicap, né? Eu prefiro ficar de fora também. Outro jogo que a gente tem aqui com uma odd extremamente baixa é o Flamengo contra o Tajeres. A odd do Flamengo aqui
a gente consegue ver a 1,25. Tudo bem, tá dentro do Maracanã, a torcida vai estar lá em peso ajudando, mas o Flamengo segue em crise, segue ainda sem ter conseguido entender o jeito de jogar do Paulo Souza, e a gente tem uma odd extremamente baixa para o Flamengo, uma odd de Bayern de Munique, né? A odd do Bayern também está em 25, então assim, com todo respeito, não acredito que vai ser um jogo fácil para o Flamengo tem tomado gols de forma recorrente nos últimos jogos. O time do Tajeres joga muito bem pela direita. Eu fui ver o compacto do jogo do Tajeres contra o time do Universidade Católica. Eu não acho que o Flamengo também vá passar em branco nesse jogo. Acredito que o Flamengo acabe sofrendo. E eu ficaria muito de fora dessa odd. Tá? Toma muito cuidado ao colocar Flamengo em bilhete, em colocar Flamengo para não sofrer gol aqui. Eu acho que esse jogo pode ser mais para gols do que a gente imagina. Tá? O Tajeres não vem de brincadeira nesse jogo. E essa odd do Flamengo, para mim, ela é ridícula. Tá? Um jogo que pode ser bom para gols é esse aqui, entre Universidade Católica e Sporting Cristal. Por quê? Porque os dois times perderam. Né? O Católica perdeu por 1-0 e o Sporting Cristal perdeu por 2-0 contra o Flamengo. E o Sporting Cristal é muito ruim mesmo. E o Católica precisa devolver essa derrota. Né? Então eu acredito que seja um jogo com possibilidade de pelo menos 2 gols aqui. Tá? Eu vou até marcar para depois conferir como é que foi esse jogo. Que mais? Peñarol e Olímpia fazem um jogo aqui um pouco mais, se eu não estou enganado, parelho. Né? 2 a odd do Peñarol. Talvez nos jogos de hoje o Cerro Porteño com o Colón e o Peñarol com o Olímpia sejam os únicos jogos parelhos. O restante é Católica contra o Sporting Cristal e dá para entender o favoritismo. O Flamengo contra o Tajeres, a gente sabe da camisa do Flamengo, mas o momento é de crise. O Palmeiras a 1,06 deve vencer e deve vencer com tranquilidade o Petroleiro, pode até golear, mas essa odd é muito difícil para mim. Tá? Então na Libertadores hoje vai ser difícil fazer alguma coisa. Talvez se você quiser fazer uma combinada, e eu não acho legal, não faço, né? Só de forma recreativa, um Boca, um Palmeiras, né? E até um Católica, pode ser interessante. Mas, sinceramente, para fazer aposta, para fazer trade separadamente nesses jogos, com essas odds baixas, eu prefiro ficar de fora. Tá? Na Sul-Americana, a gente tem o Ceará pegando o Deportivo Laguaira. Se eu não me engano, ele participou da Sul-Americana também na temporada retrasada. Né? O Ceará venceu o Independente no primeiro jogo, por 1-0 ou 2-1, se eu não me engano. Deixa eu ver como é que está a situação aqui desse grupo do Laguaira e Ceará. Acho que o Laguaira venceu a primeira partida também. Isso. Não, mentira, empatou. Empatou Laguaira e General Cabageiro. E o Ceará venceu por 2-1 o Independente Rei de Copas. Tá? O jogo parelho. Se você quiser vir para trabalhar aqui às 19h15 um jogo para ler a pior equipe em campo, pode ser interessante. Qual a maior dificuldade desse jogo aqui? Liquidez. Né? Vamos ser sinceros. No mesmo horário vai ter Boca, Cerro Porteño e Católica. E Oriente Petroleiro e Santa Fé e Deportivo Laguaira e Ceará. Com todo respeito, não é um horário com muita liquidez no mercado, então toma um pouco de cuidado, tá? Outro brasileiro que vai jogar às 21h30 é o Atlético Goianiense fora de casa contra o Defensa e Justiça. Quando parecia que o jogo do Atlético Goianiense contra a LDU ia ficar no 0-0, do nada o Atlético Goianiense puxou uma goleada para cima da LDU e pegou a liderança aqui do grupo. Mas o mercado dá uma cotação de favoritismo aqui para o Defensa e Justiça, com uma odd de 1,95 nesse momento. Os dois times venceram os primeiros jogos, 3-1 com o Defensa e Justiça e 4-0 o Atlético Goianiense. Vem bem o Atlético Goianiense nessa competição, hein? Vamos ver se vai conseguir fazer um bom jogo fora de casa. Me parece um jogo para gols. Posso estar errado, mas pelo menos em casa o Atlético Goianiense tem produzido muitas chances de gols aqui. Tá? E não tem mais nenhum brasileiro jogando. A gente tem aqui o Independente que perdeu para o Atlético Goianiense jogando contra o General Cabageiro, com uma odd de 1,28. Olha só essas cotações, também na Sul-Americana, estranho, né? Tem a LDU jogando contra o Antofagasta. A LDU também perdeu para o time do Atlético Goianiense e o Antofagasta também perdeu
para o time da Defensa e Justiça, 1,44. LDU joga na altitude, vai ser um jogo provavelmente que ela deva vencer. Acredito que Independente e LDU vençam, tá? Quem mais? Oriente Petroleiro acho que jogou com o Fluminense, né? Acabou acho que perdendo. E União Santa Fé eu não lembro. Deixa eu puxar aqui. Eu tô abrindo a janela, vocês não estão vendo aí. O Fluminense venceu o primeiro jogo. Santa Fé e Júnior Barranquilla empataram em 1-1. Tá? Então, o Petroleiro, se eu não me engano, esse Oriente Petroleiro aqui, ele não joga na altitude. Por isso que a odd do Santa Fé é de favorito. Tá? O Independente Petroleiro que joga com o Palmeiras, eu acho que é. Independente Petroleiro, eu acho que é da altitude. É difícil lembrar dessas informações. Mais um dia aqui de Sul-Americana onde vai ser mais complicado trabalhar, viu? Com todo respeito, cotações difíceis. Se eu for fazer algo, vai ser nesse jogo aqui do Defensa e Justiça. E por último, nós temos um joguinho da Série B. 2, né? Cruzeiro e Brusque. O Cruzeiro estreou com derrota para cima do Bahia, lá na Bahia. E o Brusque venceu o seu primeiro jogo. Contra quem o Brusque jogou? Deixa eu puxar aqui. O Brusque jogou contra o Guarani. Por 1-0 o Brusque venceu, o Cruzeiro perdeu por 2-0. Dizem que o Cruzeiro está muito exposto defensivamente, né? Mas que no Campeonato Mineiro, eu escutei isso de um amigo que acompanha o Cruzeiro. O Campeonato Mineiro, ele obviamente teve um desempenho muito bom, acabou não mostrando toda essa deficiência defensiva, mas que no Brasileirão isso pode aparecer um pouco mais. Essa odd de 1,73 do Cruzeiro, óbvio. O que faz com que essa odd seja mais baixa? Campo, fator camisa, né? O time do Cruzeiro é gigante, mas vive, obviamente, um momento difícil. Eu acho que o Cruzeiro deve vencer o Brusque, ou pelo menos tende a vencer o Brusque, mas eu tô achando essa odd aqui um pouco baixa, tá? Com todo respeito. E Vila Nova e Novo Horizontino. Vila Nova empatou o primeiro jogo contra o Vasco, fora de casa, em São Januário. E o Novo Horizontino ainda não fez o seu primeiro jogo. Vai ser o primeiro jogo agora do Novo Horizontino. Né? O último jogo deles foi no Campeonato Paulista. Perdeu de 1-0 para o Corinthians. Bom, acho que é isso. Mais um time com 1,73. Tá estranho essas odds de Série B, hein? Se eu for fazer as duas partidas, vai ser leia per equipe em campo nas duas, tá? Com todo respeito ao Cruzeiro e ao Vila Nova, eu acho que a Série B ela é muito mais parelha do que qualquer odd assim abaixo em 70, tá? Para mim essas odds de Série B tem que ser 1,90 para cima, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita que você chegou até aqui, faz esse favor para mim, ativa também as notificações e deixa o like no vídeo. Vou postar o nosso PDF de apoio lá na aba de comunidade, apesar de que hoje só tem 2 jogos, né? Ainda vou puxar ainda os dados da Sul-Americana, só teve uma partida ainda, na Libertadores também. E é isso. Vejo você no Leitura. Se você não é membro do Leitura, aproveita. Até o dia 15 tem promoção anual aqui no Leitura para você trabalhar junto comigo e ter acesso a todos os conteúdos já desenvolvidos, que vai melhorar muito o seu desempenho aqui na nossa área. E vejo você também com muito prazer lá no Telegram, me acompanhando diariamente no meu dia a dia de trabalho. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia de sempre. Um grande abraço a todos.